Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Antônio Alves, sou um dos autores do presente artigo, junto com o Cosmo, que é professor temporário do último concurso da UFPB. Nós visamos analisar nesse presente artigo os principais gastos de um Tribunal Regional Eleitoral da região Nordeste nesse tempo de pandemia. O cenário econômico global ele tem um pano de fundo importante nesse contexto, tendo em vista a crise econômica que o mundo passa. Já tinha resquícios da crise de 2008, em que muitos países estavam em recessão, e o Brasil era um desses, e que havia uma significativa piora econômica. E com a pandemia, houve um agravamento da crise, com queda de exportações e diversos serviços. Então, temos irmãos relevantes por esse escopo, e também trouxe aqui o custo da justiça, conforme dado de Justiça em Números, percebe-se ali que tem 100 bilhões de reais no último ano, que foi em 2019, e esse gasto ele tende a crescer. Então, é um gasto relevante dentro de um cenário de crise. Então, a alocação de recursos se mostra um tema que deve ser discutido no âmbito da administração pública. Então, o objetivo desse trabalho seria fazer essa comparativa dos gastos, utilizando desde o ano de 2018 até 2020, que foi o ano em que foi implantado, devido à eclosão da Covid-19, que obrigou a população mundial a buscar alternativas de executar suas atividades, e na justiça aconteceu de forma semelhante. Diversos trabalhos apontam a vantagem e a aceleração do trabalho remoto, também conhecido como teletrabalho, tendo em vista as vantagens proporcionadas pela tecnologia da informação, com a difusão, o barateamento da internet e dos equipamentos eletrônicos, que permitem realizar tarefas que antes só podiam ser realizadas de forma centralizada. O teletrabalho assume essa nova faceta em que ele se mostra mais factível, tanto em países de menor poderio econômico, quanto em empresas também. O trabalho ele apresenta limitações do contexto atual, em que ainda não existe uma abertura completa dos serviços públicos e privados também. Então, a acessibilidade aos locais ainda está de forma restrita, existem alguns órgãos que trabalham em forma de revezamento, então as informações foram coletadas de forma remota, via VPN. Então, gastos ou análise de documentos que necessitassem uma análise de documentação física não foram realizados. Trata-se de um estudo de caso, porque foi dentro de uma instituição federal, o Tribunal Regional Eleitoral, e um dos autores trabalha nessa instituição. Usou-se os dados do CIAF, do governo federal, dentro dessa janela temporal que vai de 2018 até 2020, que foi quando começou a ser implantado o teletrabalho no âmbito do TRE. Nessa tabela tem os serviços agregados nas rubricas maiores, que foram citadas assim na literatura majoritária, que informam haver redução em serviços de água, de transporte. Então, fazendo essa triagem do que a literatura considerava que seria vantagem para as organizações, no sentido de economia, quando da implantação do trabalho remoto, então identificou-se as contas contábeis e as contas de nível sintética que nós elegemos foram esses aí: serviços, o uso de material
de consumo e transporte. E nas duas percebe-se que houve uma redução significativa nos períodos analisados, conforme se observa. E fez também uma divisão da economia identificada em relação à quantidade de servidores existentes na instituição. E percebe-se que, comparando nos períodos dos gastos coletados, a economia é crescente, tanto em relação a 2018 quanto a 2019. A parte de serviços ela foi aberta, pegando as contas mais analíticas dentro do sistema, quais são os serviços, e que percebe-se que, exceto locações e arrendamentos, que houve um pequeno aumento ali de 10% de reajuste contratual, todos os demais apresentam reduções de 2019 para 2020 na variação de gastos. Destaque aí para serviço de transporte, passagem e locomoção, que caiu 60%, serviço de confecções caiu 100%, água, esgoto e energia elétrica 29%. Os materiais de consumo estão nessa tela, em que a gente observa os gêneros de alimentação, o consumo de combustíveis, que são os dois que tiveram maior redução, em torno de 50%, os dois, devido à estrutura do trabalho remoto. Nessa tabela 4, nós temos o detalhamento dos serviços, em que compara-se 2018 e 2020, e percebe-se que a redução é ainda maior, mais drástica. Percebe-se que água, energia e esgoto teve redução de 77%, enquanto o serviço de passagem e locomoção 70%, comparando essa janela lá de 5 anos. Então, dentro do paradigma da nova administração pública, não é admissível que o Estado use recursos de forma a não observar a melhor forma de alocação. Como se pode observar, e é um princípio constitucional, inclusive, conforme se pode observar nos dados que foram relatados anteriormente, trata-se de economia de recursos significativos. São recursos que poderiam ser utilizados em serviços para atender a população tão necessitada do nosso país, estado, região. Então, observe-se que há uma vantagem econômica na adoção da modalidade de teletrabalho eletrônico. Sugere-se para pesquisas futuras que se estenda a análise a outros órgãos e construa-se um panorama da realidade nacional em que possa se criticar se o trabalho remoto ele também verifica economia, também resulta em economia em outros contextos. Agradecemos, aqui estão nossos contatos para quaisquer dúvidas. Muito obrigado.